Como ser valorizado na profissão. Esse é o tema da live de hoje, dessa segunda-feira. A pergunta de milhão, né? Quem é que não quer ser valorizado na profissão? Então fica aqui que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou procurar um filtro. Ei, Vinícius, querido, tudo bem? Eu tive no terreiro esses dias, achei que eu fosse te encontrar. Deixa eu pegar um filtro, gente, porque realmente de manhã cedo sem filtro não dá. Então, como ser valorizado na profissão, né? O que a gente faz, então, para poder conquistar essa tal dessa valorização profissional que é tão importante ao longo da nossa carreira, e é mesmo, né? Então, a gente vai entender, né, a diferença entre ser valorizado e ser famoso. Uma coisa que eu vejo que alguns colegas confundem um pouco, né, quando a gente senta para poder conversar sobre esses conceitos que eles rondam a profissão, né? Como ter consistência, como ser valorizado, né, como ser bem visto, como ter uma projeção de carreira, né? Então, acho que a primeira coisa para a gente pensar, por que a gente deveria ser valorizado na profissão, já que a gente vai discutir isso, é pensar por que a gente deveria ser valorizado, né? O ser humano, ele é sociável, né? Isso é importante pra gente, que a gente tenha esses retornos, né? Que a gente tenha esses feedbacks, que a gente receba das outras pessoas informações a respeito daquilo que a gente é e daquilo que a gente faz. Para quê? Para que isso, de alguma maneira, nos ajude a nos orientar no mundo, né? Então, cada vez que eu tenho um retorno, seja ele positivo ou negativo, sobre quem eu sou e sobre o que eu faço, eu tenho uma espécie de bússola, né? Uma espécie de GPS que vai me dizendo, né, se eu estou cada vez mais me aproximando dos meus objetivos ou me distanciando dos meus objetivos, né? A psicologia, ela vai falar muito bem, né, sobre essa questão dos reforços positivos, né? Então, toda vez que alguém faz uma coisa que você diz para essa pessoa: nossa, que ótima escolha, nossa, gostei disso que você fez, eu gosto quando você me diz tais coisas, né? Eu gosto daquela aula de dança que você dá, né? Eu aprendo muito com ela, nossa, eu gosto do seu espetáculo de dança por causa disso, daquilo e daquilo outro, né? Então, sempre que a gente tem esses retornos, a gente tem contido nisso, né, uma ferramenta muito poderosa, né, e muito positiva também, para que a gente continue se construindo e se moldando, no nosso caso, enquanto profissionais da dança, né? Então, te dá certas seguranças, né, te dá certa confiança de seguir adiante. Então, por que eu deveria ser valorizado na minha profissão? Passa por aí, pela questão da sociabilidade e do fato de que a valorização, enquanto um retorno que eu recebo de outras pessoas, um reforço positivo, se a gente quer usar um termo da psicologia, se torna uma ferramenta de trabalho, inclusive, né? Que ela pode ser muito positiva se bem trabalhada, né? Mas ser valorizado no nosso trabalho, ou seja, por que eu deveria ser valorizado no meu trabalho? Acho que é exatamente porque, em se tratando de trabalho, né, e não de lazer, entretenimento, a gente quer entregar sempre o nosso melhor e a gente quer que isso seja reconhecido, né, que isso seja visto. Afinal de contas, é um serviço que a gente está prestando para a sociedade, né? Você está entregando ali uma experiência acumulada, né, de muito investimento. A gente que trabalha na área das artes, a gente lida diretamente com aquilo que a gente tem de mais humano, que é a nossa subjetividade, né?
Isso é o que a gente tem de mais humano, a nossa capacidade de refletir, de inventar, de pensar, né, de criar novos mundos. Isso é de uma complexidade imensa, imensa. Então a gente quer entregar isso, né? É isso que a gente faz, a gente tem o nosso trabalho como nosso meio de vida, né? Como a forma de compartilhar com o mundo, né? Através das outras pessoas, aquilo que a gente tem mais domínio, né? Via de regra, quem está na área das artes se dedica muito, mas é muito mesmo, não que outras áreas não façam, mas eu posso dizer da nossa com muita propriedade, né? Então, quando a gente se torna um profissional, a gente está qualificado para aquilo que a gente faz. Então, é claro que a gente quer ser valorizado por isso, porque a gente não está aqui brincando de dançar. A gente não está aqui vivendo o sonho da bailarina e do bailarino nesse lugar fantástico, não é isso. A gente está falando de uma coisa que é muito séria e que é muito importante para nós, né? E aí isso, óbvio, liga com reforço positivo, né? Então a gente quer receber um retorno, me mostra de alguma forma que isso presta para alguma coisa, né? Que isso está servindo para você de alguma forma, né? Para eu também ter esse parâmetro, se eu continuo seguindo por aqui, ou se tem coisas que eu posso sim adaptar, ajustar para melhorar, por que não, né? Isso é da ordem do profissional, né? Querer melhorar, aprofundar cada vez mais naquilo que faz, né? No seu ofício. E aí, acho que a segunda coisa, e vou pedir licença para vocês hoje, gente, eu tô com uma rinite linda. Então, a segunda coisa, acho que depois que a gente responde essa pergunta, né, por que eu deveria ser, é entender que ser valorizado na sua profissão é diferente de ser famoso, né? Então, o que seria ser uma pessoa valorizada? É uma pessoa famosa, né, que está nas mídias? Não necessariamente, né? E isso eu já escutei de vários colegas de trabalho, né? Os temas das lives todos passam por coisas que eu venho discutindo e pesquisando com colegas de profissão, né? E essa é uma delas. Então, a valorização, ela não tem necessariamente a ver com uma questão de fama, né? No sentido da sua projeção, em termos de números, né? Quantas pessoas te conhecem, quantas pessoas te acessam. Se você está no mainstream, né? Se você está naquela fatia boa do bolo, né? A valorização, ela não tem a ver com isso. Ela depende exclusivamente do trabalho que você faz e o retorno positivo que você recebe disso. E a fama, ela não necessariamente tem a ver com qualidade de trabalho e, nesse sentido, valorização. A fama, muitas vezes, ela tem a ver com o seu poder aquisitivo, ela tem a ver com o domínio que você tem das ferramentas de comunicação e marketing, ela tem a ver com a sua rede de contatos, né? Como é que você chega a tais lugares, ou como é que você chega a tais lugares de maneira mais rápida, né? Pegando atalhos. Isso acontece muito, isso não necessariamente tem a ver com a qualidade do trabalho que você entrega. A gente vai ver alguns casos que sim, né? Que correspondem. São profissionais altamente qualificados, né, que estão realmente acima da média, né, entregando trabalhos, seja como professores ou como bailarinos, né, criadores, que realmente são muito relevantes, né, para o momento que a gente está vivendo, que trazem certas novidades, que trazem outras discussões que estão muito acima da média. Mas via de regra não. Às vezes é uma pessoa que tem um poder aquisitivo, né, alto, e ela vai poder então acessar tudo o que está disponível para poder fazer a projeção da imagem dela, né? São jeitos e jeitos, mas isso não significa que você seja um profissional valorizado, porque ser valorizado tem a ver com, a gente vai ver mais adiante, tem a ver com um entendimento e uma leitura que eu tenho sobre mim mesmo enquanto profissional, mas é uma coisa que vem muito mais de fora, né?
Quando em contextos informais, né, fora da universidade, que eu quero dizer, a gente chama um professor, uma professora nossa de mestre, isso é porque a gente enxerga nessa pessoa a figura de um mestre, de uma mestra, né? Ou seja, de alguém que tem algo para ensinar que não depende de um método, não depende de uma técnica, não dependem de muitas coisas que talvez a gente consiga nomear, né, e localizar, né, mas tem a ver com um jeito próprio da pessoa exercer aquele ofício, né, de maneira tão significativa que aquilo gera uma transformação em você. É impossível passar pelas mãos daquela pessoa sem que você saia profundamente mexido dali, vira uma referência de vida para você, vira uma referência profissional. Então percebe que é a gente é que dá esses títulos, a gente é que nomeia essas coisas, mas a gente nomeia a partir daquilo que a gente vê, a partir daquilo que a gente percebe, né, a partir daquilo que a gente vivencia, né, a partir daquilo que a gente percebe do ponto de vista mais sinestésico também, né, falando na nossa área. Então, o que nós estamos falando aqui hoje, né, é sobre você como profissional da dança, ou seja, você que é alguém qualificado para poder atuar no mercado de trabalho, entregando o seu trabalho, entregando o seu serviço de alto valor, né, a partir da sua experiência acumulada, a partir da expertise que você tem, conseguindo ser com o tempo valorizado por isso, né, tendo esse retorno externo. E de que forma que você vai começar a ter essa valorização, esse retorno externo? As pessoas, elas te indicam para trabalhos. Isso são indicadores, são coisas que a gente vai percebendo que elas acontecem. Então, as pessoas começam a te indicar, não só contratantes, né? Não só produtores, mas as pessoas, de repente alguém que fez aula com você, né? Ou de repente alguém que viu alguma coisa sua na internet, agora que a gente está muito na era do online também. Alguém que assistiu um espetáculo seu, né? Isso acontece muito, comigo acontece muito, das pessoas chegarem para mim por indicação, né? A minha irmã estava falando ontem que foi, olha que doideira, ela foi numa tabacaria comprar o cigarro dela e a atendente disse que estava com uma cara muito ruim e quando ela entrou a atendente já pediu desculpa, falou: moça, desculpa pela minha cara, senão não tô mal-humorada, tô com muita dor na coluna. E a minha irmã falou: é mesmo? Como é que tá essa dor e tal? O que você tá sentindo exatamente? Ah, tô sentindo isso. Você fez alguma coisa? Você caiu? Bateu? Não. Acho que é má postura, né? Eu sou sedentária, aquelas coisas todas. Ela falou: então, a minha irmã trabalha com isso. Minha irmã trabalha com duas técnicas, uma que é de dança, outra que não é de dança, que trabalham exatamente a coluna. Eu vou te passar o contato dela. E ela entrou em contato comigo. Então, percebe como que as coisas podem ir acontecendo? Essa é uma das formas. Mas também, uma outra forma de perceber quando essa valorização ela começa a ocorrer é quando você passa a divulgar o seu trabalho e as pessoas acessam, as pessoas vão. Então você divulga lá o seu espetáculo: eu vou dançar no final de semana tal, em Belo Horizonte, lá no Teatro Francisco Nunes, às 8 da noite. Né? E aí você bota os ingressos à venda, as pessoas compram e no dia da apresentação elas estão lá. Sabe o básico, sabe o simples, o óbvio? É isso que passa a acontecer. E que na maioria das vezes não acontece. Na maioria das vezes você vai dançar nos eventos e mesmo que seja de graça, as pessoas não vão. Elas vão fazer outra coisa, né? Alguém pergunta para elas: ah, você conhece um professor de dança, uma professora de dança que você poderia me indicar? E você não lembra de nome nenhum, não vem ninguém à sua cabeça, né? Se fosse num outro contexto, viriam nomes na sua cabeça, né? Ou se fosse outras pessoas perguntando, elas lembrariam de você. Os próprios contratantes, os próprios produtores, né?
eles vão pensar em você, eles vão considerar o seu nome sempre e quando houver oportunidades no mercado. Então, beleza, eu vou lá fazer o Redindança 2022, vai ser presencial, eu preciso contratar 30 bailarinos. Quem são esses 30 bailarinos que eu vou contratar, já que eu vou fazer o meu evento por curadoria, eu não vou abrir convocatória. Tum, 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 tum. Via de regra, isso vem muito rápido na nossa cabeça. Quem são essas referências? Quem são essas pessoas, né? E essas referências, elas chegam pra gente não é só através de quem dança bem. Eu tenho insistido muito nesse ponto aqui. Só dançar bem é muito pouco. A gente precisa de muito mais. Existem vários artistas que dançam muito bem e só, né? E não cumprem outros pré-requisitos que são da profissão. São da profissão. Eu preciso de muito mais de um artista de dança, uma artista de dança para poder fechar um contrato com ele, com ela, né? E também quando você está sentado na frente do contratante, né? Você está lá negociando uma proposta de trabalho. Então tá, eu quero te contratar para dançar no Redindança esse ano. Seria uma única apresentação de tantos minutos para você dançar no grande teatro, né? A nossa produção oferece isso, aquilo, outro, um cachê de tanto, né? Mas você tem que me dar nota fiscal. As condições são essas, você tem que me dar nota fiscal. Eu preciso que a gente faça uma reunião de produção, eu preciso que você esteja no teatro 2 dias antes para fazer visita técnica, montagem. No dia você tem que chegar às 9 da manhã e a gente discute lá todos os termos do contrato. Você sabe quando essa proposta é uma proposta boa para você? Ou não? Né? Você sabe distinguir isso? Né? Ou quando você está diante de uma negociação de trabalho, né? Se você é um artista valorizado, dificilmente você vai receber uma proposta para você trabalhar de graça. Famoso quebra-galho, né? Aquela coisa das festinhas de família, festinha de amigos, sempre tem alguém te pedindo para dançar de graça. Como se você fosse o monitor de entretenimento daquele lugar. Isso vai para o campo profissional também. As pessoas só lembram de você na hora de você quebrar o galho delas. Precisa de alguém para tampar buraco, precisa de alguém para substituir de última hora, precisa de alguém para dançar de graça, né? Para poder chegar junto, para ajudar. Precisa de alguém para compor a programação e aí você vai receber divulgação em troca do seu trabalho. Você fica recebendo esse tipo de proposta quando você não é um artista valorizado, né? Então, diante desse breve espectro, né, dessas coisas que acontecem, você vai sacando, será que as pessoas me indicam para trabalhos, né? Quando abrem as oportunidades de curadoria, eventos por curadoria, será que meu nome é cogitado? Em que momento eu apareço? Em que momento que eu sou útil para o mercado ou não? É na hora de fazer uma proposta decente ou é na hora de fazer uma proposta indecorosa? Como é que isso vai acontecendo? Você vai conseguindo mapear, né, em que pé que você tá. Para a partir daí o quê? A gente reorganizar, reelaborar um plano, né, estratégias para que a gente possa avançar, tendo cada vez mais respeito, tendo cada vez mais respaldo, tendo cada vez mais valorização do nosso trabalho. E aí como é que a gente constrói então, né, uma carreira com essa valorização profissional que a gente já entendeu que é importante. E é importante não é só para o nosso ego, né, gente? Isso daí é o de menos. É importante enquanto um retorno ou um reforço positivo que você tem do seu próprio trabalho, né? Você sabe que você está entregando algo de alto valor, algo que seja realmente relevante e importante para a dança, para a cidade, para o seu país, quando você passa a ser um profissional valorizado. É só assim? É só isso? Claro que não. Claro que não. Nunca vai ser uma coisa só, né? A gente tem sempre uma combinação de coisas, né? Mas a valorização faz parte delas, né?
E aí também a gente já entendeu que valorização não tem nada a ver com fama ou com autovalorização, em lugares deturpados, né, de entendimento do termo. O que você faz então para poder construir uma valorização profissional? Acho que a primeira coisa é tempo. A primeira coisa é entender que faz parte de uma construção, como tudo, né? Não existe fórmula mágica, né? A Pata vai abrir uma live aqui hoje para poder dar uma aula falando de valorização profissional. Saindo daqui, isso já vai mudar. A partir de amanhã todo mundo já vai me ver como um profissional valorizado. Somos adultos, né? E adultas a gente sabe que não é isso. Precisa de tempo. Não tem outra coisa, né? Por quê? Porque você vai precisar experimentar uma série de outras coisas e que elas demandam tempo para acontecer, né? Elas demandam tempo para se estabelecer, para funcionar por elas próprias, né? Então essa é a primeira coisa. Por isso que eu insisto no planejamento de carreira. A gente tem que aprender a fazer gestão da nossa carreira, porque tudo depende de tempo. O sucesso da sua carreira depende de tempo, né? A gente está falando de coisas que são consistentes, né? Que são duradouras, que daqui 10, 20, 30 anos elas vão estar aí, né? Solidificadas, né? A gente não está falando de 15 minutos de fama, né? A gente não está falando de sucesso comprado. A gente está falando de coisas que são construídas, né, pelas suas próprias mãos, né, aproveitando da experiência que você tem. Então demanda tempo, tem que ter paciência, mas não só, tem que ter estratégia. Você tem que ter consistência nas suas ações. Para o quê? Fazer o melhor aproveitamento desse tema, né? A gente tem uma live aqui só para falar de consistência, então eu não vou ficar entrando muito nesse campo, não. Mas ter consistência também é uma etapa de ações que você tem que cumprir, né? Você tem que ter objetivos com a sua carreira. O que você quer fazer com a sua carreira? Onde você quer chegar? Você já pensou sobre isso alguma vez na vida? Ou você tá só deixando o barco correr, tá só vivendo? Porque tudo são escolhas, né? Não tem nada de errado com um e com o outro. Só que aqui, essas conversas que a gente anda tendo, elas são muito mais direcionadas para profissionais de dança que têm objetivo de carreira. Ou se não têm, que estejam interessados em ter, que estejam interessados em aprender. Porque dessa forma, é a forma mais possível da gente conseguir ter resultados. Resultados que sejam positivos pra gente e que sejam consistentes e duradouros, né? Então, tem que ter um objetivo de carreira, para depois que você tem esse objetivo de carreira, você começa a pensar nas estratégias para você alcançar esses objetivos. Então, o que você vai fazer para poder chegar lá, para sair do ponto A e chegar no ponto B? Eu vou fazer essas 5 coisas. Em qual ordem? O que é melhor fazer primeiro? O que é melhor deixar por último? Né? Existem coisas que eu posso fazer ao mesmo tempo? Sim. Quais? Estratégia, né? Planejamento, é pensar detalhadamente o que eu vou fazer. Então isso daqui apareceu uma oportunidade de dançar em tal festival daqui a uma semana. Ele está alinhado com seus objetivos de carreira? Não, então não vai. Você começa a eliminar esse tanto de excesso de coisas, porque a gente na dança, a gente é tão apaixonado pelas coisas que a gente faz, que a gente sai pegando tudo. Desde que a gente esteja dançando, gente, pode me dar tudo para fazer que eu vou e vou com amor. Então isso vira um problema lá na frente, né? Se a gente quer ser profissional de dança, se a gente quer viver disso e não ter mais 3, 4 profissões por aí, né? Eu acredito que a gente, quando faz uma escolha profissional, eu acredito que o justo, que o ideal é que a gente consiga viver disso, né? Que você tenha tempo para poder se dedicar nessa profissão, para você continuar se qualificando, para você entregar a melhor coisa que você pode a partir disso e receber bem também,
porque isso faz parte do trabalho. Então você tem que ter tempo e você tem que ter consistência. E aí, junto disso, você vai entregar sempre o seu melhor. E aí, é óbvio que eu vou entregar sempre o meu melhor, mas não é isso que eu vejo por aí. E provavelmente não é isso que você vê por aí. E eu insisto muito nesse ponto, né, de entregue sempre o seu melhor, exatamente por uma observação que eu faço do mercado de trabalho. Não foram poucas as vezes onde eu estive em contextos de trabalho, eu como aluna, ou eu como público, né, ou eu como consumidora de alguma forma, onde eu sabia que aquele profissional, aquela profissional tinha muito mais para dar, mas por alguma razão aquela pessoa não fazia essa entrega. Então fica num lugar medíocre, né? Fica num lugar mediano, assim. Você fala, o que está acontecendo? Essa pessoa está com preguiça, né? Ou essa pessoa está com algum problema na vida dela e ela não conseguiu resolver, teve que vir para cá, ou o que está acontecendo, né? Porque eu sei que essa pessoa, ela tem condição de entregar um trabalho muito mais inteiro, um trabalho muito mais foda, e isso não tá rolando. O que é? O que pega? Né? Então, a gente como público, gente, a gente como consumidores, a gente percebe essas coisas, óbvio. E via de regra, a gente vai buscar exatamente aquelas pessoas que fazem uma melhor entrega. Né? Se eu conheço 2 professoras de dança contemporânea, uma que tem uma aula que é foda, assim, que você nem vê a hora passar, né? Que você tá ali completamente inteira, a pessoa tá ali te entregando, te estimulando, te botando pra frente. E outra onde você vai fazer 3, 4 sequenciazinhas de movimento, você fica pedindo, pelo amor de Deus, pra onde que você vai? Então, a gente tem que se colocar no lugar também das pessoas que vão consumir o nosso trabalho, né? O que eu ando entregando para essas pessoas? Eu tô fazendo o meu melhor mesmo, né? Para que eu abro essas lives aqui, gente? Pelo menos 2 vezes na semana. Adianta eu abrir aqui se for para ficar enrolando? Fazendo 10 minutos de live, 15 minutos de live, serve para quem? Isso é bom para quem? Né? Então, assim, faça a melhor entrega que você pode fazer no seu trabalho. Seja ético, né? Então, a gente já falou, tem que ter tempo, tem que ter consistência, tem que ter essa entrega do trabalho, tem que ter ética também, né? Pessoa te contratou para dançar, vai lá e dança, honra o seu trabalho, mas dança, não faz marmota não, né? Marcou reunião, marcou ensaio, cumpre, vai, aparece. Teve um imprevisto mesmo, tá? Dá um jeito de avisar. Não é possível que a gente em 2022, gente, vai continuar cometendo esse tipo de erro primário, de não avisar para outra pessoa que eu não vou conseguir cumprir com o compromisso que eu fiz com ela. Entende? Essas coisas, elas são muito primárias, elas são muito básicas, elas dizem da educação humana. Quem dirá numa relação profissional? Que tipo de imagem você acha que você passa para as pessoas com quem você trabalha, de alunos a contratantes, quando você não cuida do básico, que é a comunicação? A gente também tem lives inteiras aqui só falando de comunicação. Então, eu não vou ficar entrando nos detalhes. Mas marcou reunião, não vai cumprir, dá um jeito de avisar. Para uma pessoa na rua, pede o celular dela, se o problema for o seu celular estragado, como já aconteceu com pessoas que me deram bolo várias vezes. Ai, meu celular estragou. Pede o celular da pessoa que está no ponto de ônibus, avisa para ela que você precisa entrar no Instagram para poder avisar que você não vai conseguir chegar na reunião. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Né? E em situações de trabalho, essa postura ética, não estou falando de moralidades, tá? Estou falando de postura ética no ambiente profissional. Elas vão ser determinantes para quê, gente? Para que você seja um profissional valorizado ou não. Jamais deixe o outro esperando por você. Né? Ou seja, demonstra que você tem respeito.
né? Demonstre que você tem conhecimento de área, conhecimento profissional, que você sabe como lidar numa relação profissional. Isso é positivo. Isso é positivo para você. Isso passa confiança, isso demonstra autoridade, né? E fechou um contrato, foi lá, executou o trabalho, fica falando mal do trabalho depois, não. Fica falando mal, fica fazendo fofoca para os outros, não. Isso ainda é muito comum no ambiente da dança. Dá arrepio só de falar. Se você fechou o contrato, você aceitou os termos do trabalho. Assuma a sua responsabilidade nisso. Se você não está de acordo com uma proposta que algum contratante te faz, não feche o contrato. Seja ético com você também. Para que você vai aceitar uma proposta para você trabalhar de graça, em troca da divulgação do seu trabalho, se é para você sair dali depois e ficar maldizendo aquele evento? Você não foi enganado. E se você é um profissional, menos ainda. Honra isso. É preferível que você trabalhe para que o mercado mude. Como? Sendo ético, entregando o melhor que você pode, né? Buscando um diferencial no seu trabalho. Se você tem condições, proponha eventos, troque ideia com as pessoas, troca ideia, conversa, discute de maneira madura e profissional. Mas ficar aceitando coisas que não te interessam para depois ficar maldizendo, a gente perde tanto tempo na dança por conta disso. E a gente perde tantas oportunidades que poderiam ser boas para nós mesmos e nós mesmas, né? Por causa, às vezes, de bobagem, de imaturidade. Mas sabe por que essas coisas ainda acontecem? Porque muitos e muitas não sabem o que estão fazendo na vida. Vocês estão aí dançando, brincando de ser dançarinos e dançarinas, brincando de ser professores e professores, e no fundo vocês não estão levando essa profissão a sério. Vocês estão fazendo muito menos do que pode. Fica repetindo certas tradições e certas convenções da dança que elas já estão ultrapassadas há muito tempo. Ao invés de trabalhar para que a coisa melhore. Né? Então, assim, nós, enquanto profissionais, a gente precisa se haver com as nossas responsabilidades também, né? Esse papo de que é o outro, né? É o contratante que não me paga bem. É responsabilidade dele, já que ele que tem dinheiro. O fulano me chamou para trabalhar, mas não me pagou nem R$1. Sabe assim, vira uma coisa, eu não vou nem ficar entrando, gastando energia de vocês com isso aqui, não. Mas percebe, muitos de vocês e muitas de vocês tiram a parte da responsabilidade que lhes convém. Por quê, gente? Porque tá perdido. Porque não sabe nem o que quer com a própria carreira, né? Então, se você não sabe, você não vai saber também diferenciar uma proposta boa de uma proposta ruim. Se você não tem esse parâmetro, né? Você quer ser valorizado lá na frente como? Porque o contratante percebe, né? Uma das minhas linhas de trabalho é gestão. Eu faço contratação de pessoas. A gente percebe isso. Você fala, qualquer coisa que eu oferecer para essa pessoa aqui tá bom. Tá bom? Claro que não tá bom, gente. Claro que não tá bom. E mesmo a gente como contratante, mesmo a gente às vezes querendo fazer as coisas da melhor maneira possível, nem sempre a gente consegue, porque é uma relação. Então você precisa dos dois lados, precisa dos dois lados muito bem alinhados, né? Então, junto a tudo isso, qual que é o seu diferencial? Porque você pode ser uma dançarina de dança contemporânea, dançarina de danças urbanas, não importa. Mas uma vez que a gente entende que ninguém vai inventar a roda mais, nos trata disso, o que é que você tem que faz com que eu acesse o seu trabalho e não o outro, então? Já que existem tantos profissionais e tantas profissionais oferecendo a priori a mesma coisa. Por que eu deveria te contratar?
Qual que é o seu diferencial? O que é que você entrega? Qual que é o trabalho que você faz de fato? Para que eu tenha essa escolha de falar, não, hoje eu vou contratar o Jailson para fazer uma apresentação de danças urbanas no Rede em Dança de dezembro, de tal forma. Então isso tudo faz parte do entendimento que a gente tem da nossa própria carreira. Isso a gente adquire fazendo planejamento de carreira. Isso a gente adquire aprendendo a fazer gestão de carreira. Que esses nomes, né, esdrúxulos, para quem é da área das artes, hein, Lucas, querido? Esses nomes são, né, eles assustam a gente. Ai, meu Deus, gestão, planejamento de carreira, isso é coisa de administrador. Eu sou artista. Pode ser, são escolhas, mas se você quer ter uma carreira de fato consistente, né, se você quer ter de fato uma carreira duradoura, você olha daqui 10, 20, 30 anos, né, você fala, massa, construir alguma coisa que realmente eu me orgulho dela, era isso que eu queria ter feito da minha carreira, né, conseguir viver de dança, não precisei combinar isso com milhares de outras atividades para fechar as contas do mês, por exemplo, né? Eu consegui ter uma carreira da qual eu me orgulho do ponto de vista da valorização do meu trabalho, né? Poxa, eu tenho um certo reconhecimento, tenho um certo respaldo, sou respeitado no mercado, sou valorizada no mercado. A gente tem que fazer o que precisa ser feito, independente de ser ou não da nossa área. É isso. E gestão, né, Lucas? É imprescindível hoje em dia para nós que somos artistas polivalentes, né? É imprescindível, né? A gente tem que aprender a fazer gestão de carreira. Se você quer estar no mercado, né? Trabalhando dignamente, sem precisar, estava falando agora há pouco, não sei se você ouviu, sem precisar fechar um trabalho, eu vou lá, executo o trabalho, e aí na hora que acaba, eu começo a ficar falando mal daquilo. Que não me pagaram bem, que as condições eram péssimas, que ninguém valoriza o artista, que as pessoas querem tudo só do jeito delas, né? Então não tem jeito, a gente precisa aprender a fazer gestão, a gente precisa aprender a fazer um planejamento de carreira, onde a gente vai entender ali quais são os nossos objetivos profissionais, o que eu quero fazer da minha vida profissionalmente. Então eu quero atingir esse objetivo, ou esses objetivos, né? Então o próximo passo é a gente pensar as estratégias de ação. Então, como que eu vou, né, alcançar esses objetivos, construir esses objetivos para eu alcançar? Existem etapas, existem estratégias, você vai passar por algumas técnicas, você vai ter que fazer escolhas, mas são escolhas mais assertivas, do ponto de vista de que elas vão te aproximar do seu objetivo e não te distanciar. E isso combinado com uma série de coisas que a gente vem conversando aqui, por exemplo, como que a gente faz para ser valorizado, como que a gente faz para ter consistência no nosso trabalho, etc. Essas coisas é que, somadas, elas vão fazer com que a gente domine nossa carreira. Dominar de que maneira, né? Do ponto de vista de você ser mestre de si mesmo, de você ser a melhor versão de si mesmo, né? Dominar a minha carreira, ou seja, eu faço o que eu tenho que fazer da maneira mais profunda, inteira possível. Ou seja, eu sou um profissional qualificado mesmo. Não adianta ter um currículo de 9 páginas se você não sabe o que fazer com isso. É preciso aprender a aproveitar a própria experiência que a gente tem, entre outras coisas. Reclamar não resolve. Reclamar, eu vou falar que você sabe também disso, como gestor também. Reclamar, às vezes, é das coisas que mais tira a oportunidade de trabalho da gente. Né? Então nunca mais a gente vai poder reclamar, não se trata disso, né? Mas a gente estava discutindo aqui do como, né? Como? O que você está querendo dizer, né? Quando você levanta uma reclamação,
né? Será que você realmente foi para aquele trabalho enganado, né? Será que o contratante realmente não te avisou que não teria cachê, que não ia pagar o seu transporte, né? Ou será que você aceitou uma proposta que você nem sabia que era ruim para você? E só depois é que você foi se dar conta disso. Mas aí é tarde demais. E aí, se você está se chamando de profissional, você tem que se haver com a sua parte da responsabilidade da coisa, né? Então, vai aprender o que é ser um profissional de verdade, no sentido mais brutal da palavra. Porque a partir disso, a partir de dentro, a gente consegue ir transformando o mercado, né? As coisas, elas são vivas, elas são dinâmicas, né? O mercado da dança hoje não é o mercado de 10, 20 anos atrás. Propostas assim eu classifico como autoviolência, exatamente. E aí o problema é que nem sempre a gente vai ter dó e compaixão, né? Porque a gente está falando de trabalho, a gente precisa produzir resultado. Não dá tempo, às vezes, de ficar esperando, né? A pessoa se dá conta de que é uma autoviolência e ela melhorar, já foi, né? Olha só, dia 25 de agosto, agora, às 20 horas, daqui a 2 semanas, eu vou fazer uma aula gratuita no YouTube. Essa aula é uma aula sobre planejamento estratégico de carreira para profissionais da dança. Então, essa aula ela vai ser um compilado de toda essa série de lives que a gente vem fazendo aqui já há algum tempo. E aí a gente vai falar de maneira mais objetiva e mais direta. A gente vai falar sobre os principais passos para você sair dela com um planejamento de carreira já iniciado, né? Então a gente vai entender, beleza, o que é um planejamento de carreira então? Essa coisa esquisita. A gente vai entender que ela pode ser mais simples e mais possível do que às vezes a gente imagina. E o que a gente precisa fazer para começar a estruturar esse planejamento de carreira? Para você já pegar a experiência que você já tem como profissional e adaptar e utilizar e levar isso para a sua vida prática, profissional. Então, vai ser no dia 25 de agosto e eu tô com inscrição aberta para isso. Eu vou fazer por inscrição. E aí vocês acessam o link da inscrição na minha bio. Tem um link lá do Linktree, vocês abrem, a primeira coisa é a inscrição. Vai ser um webinário, estou chamando de webinário Planejamento Estratégico Artístico, e ele é específico para profissionais da dança, tá? Então a ideia é a gente começar a desmistificar esse universo da autogestão e começar a trazer isso para a prática do nosso dia a dia, para a gente poder dominar a nossa carreira de uma vez por todas, aprender a fechar bons contratos, a perceber as oportunidades que estão no mercado, mas também criar outras, tá? E eu espero todos vocês lá. Um beijo, boa semana pra gente. Pra quem tá em BH, bom feriado para vocês.